Olá, seja bem-vindo a mais uma reflexão sobre as afeições religiosas. Temos, neste ciclo de reflexões, falado sobre Edwards, sobre a obra que ele escreveu, As Afeições Religiosas, a razão pela qual escreveu, pois o momento que ele estava vivendo exigia uma postura, uma explicação. E Edward estava preocupado com as experiências dos cristãos da sua comunidade em especial. É claro que o foco inicial de Edwards é a experiência da conversão. É aquele momento em que a pessoa tem um encontro com Jesus Cristo, compreende a graça de Deus e experimenta um novo nascimento. Mas havia pessoas que já haviam também nascido de novo e elas estavam tendo experiências espirituais. E essas experiências, invariavelmente, eram marcadas por um profundo quebrantamento, por um momento de silêncio na presença de Deus e depois por uma alegria realmente inexplicável. E as pessoas estavam tendo experiências sucessivas. E a questão que se levantava era: como é que eu posso perceber ou chegar a uma conclusão de que a experiência que eu estou tendo é verdadeiramente uma experiência espiritual? E a intenção de Edwards ao escrever As Afeições Religiosas era promover, principalmente na sua comunidade, um espaço para o autoexame, a autorreflexão, para que as pessoas pudessem, à luz do que ele escreve nesta obra, pensar a respeito das experiências que estavam tendo e se elas eram realmente autênticas, experiências produzidas pelo Espírito Santo. Então ele apresenta aquilo que ele chama de sinais confiáveis. Ele mesmo acha que não é o suficiente, mas que ajuda para determinarmos alguma genuinidade ou mesmo detectarmos ausência de genuinidade em nossas experiências religiosas. E ele nos fala que dentro desses sinais a gente precisa entender que quando uma pessoa tem uma experiência genuinamente espiritual, ela sabe que o Espírito Santo é a fonte daquela experiência, que não é algo humanamente produzido. E ele percebe que a partir ou depois dessas experiências, ele passa a ter uma atração por Deus e aos caminhos de Deus, por amor a Deus e também aos caminhos de Deus. E que ela também começa a ver a santidade divina como algo de extremo valor. E ainda recebe uma iluminação interior, uma iluminação do Espírito Santo, de maneira que ela entende claramente o que está acontecendo e sabe que aquilo é obra do Espírito. Um outro sinal confiável que Edwards apresenta é uma convicção profunda da realidade das coisas divinas. E ele salienta 1 Pedro capítulo 1, verso 8, quando o apóstolo Pedro diz que aqueles cristãos peregrinos, mesmo não vendo a Cristo, creram nele e têm por ele um profundo amor e expressam isso com uma indizível alegria. Então, esses cristãos que foram alcançados pela graça de Deus, tiveram uma experiência com o Espírito Santo, não têm dúvida nenhuma de que as coisas divinas são reais, que aquilo que é revelado nas Escrituras, a verdade do Evangelho a respeito da identidade de Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar-nos dos nossos pecados, o fato de que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas que a graça de Deus em Cristo Jesus nos alcança, nos torna filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Estas certezas são profundamente gravadas no coração daquela pessoa que tem uma experiência genuinamente espiritual. Paulo, depois que teve a sua experiência com Cristo e nas experiências sucessivas que teve, cada uma delas foi fortalecendo as convicções que ele já tinha em seu coração. De maneira que em suas cartas ele diz assim: estou certo, eu
tenho absoluta certeza, sei que Deus há de fazer isso, Deus há de fazer aquilo. Eu sei que Deus é maior do que aquilo que eu estou vivendo. E o apóstolo João, em sua carta, ele termina a primeira carta dele dizendo assim: nós sabemos que todo que é nascido de Deus não vive no pecado. Nós sabemos que o Filho de Deus é vindo. E nós o reconhecemos o verdadeiro, nós estamos no verdadeiro. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Falando a respeito de Jesus Cristo. Essa certeza, ela é fruto da iluminação do entendimento, por meio da ação do Espírito Santo que retira de nós toda dúvida. Não toda dúvida de pequenos detalhes a respeito da própria existência nossa, ou das dificuldades que enfrentamos, ou a vez de um texto bíblico, mas as dúvidas quanto à realidade, quanto à natureza fidedigna do Evangelho e daquilo que o Evangelho diz a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, a respeito de nós mesmos e a respeito da redenção. Agostinho usava a expressão do salmista dizendo assim: em tua luz vemos a luz. O que nós podemos ver, nós vemos em função da luz que o sol nos fornece. Assim ele compara Deus como o sol que ilumina, e porque ele nos ilumina, na luz que ele nos fornece, nós conseguimos perceber as coisas. Assim, essa revelação, essa manifestação do Espírito Santo, através dessas experiências genuínas, levam o cristão a não ter dúvida quanto à genuinidade e à veracidade daquilo que é objeto da sua fé. Ou seja, o Evangelho, Jesus Cristo, a revelação trazida por Moisés, pelos profetas e também pelos apóstolos. Muito bem, olhando essa perspectiva, o que ele vem dizer é que a experiência genuinamente espiritual, aquela produzida pelo Espírito Santo, ela tende a dissipar dúvidas, mas dúvidas essenciais. Dúvidas a respeito de aquilo que é objeto da minha fé é realmente verdadeiro, veraz, autêntico, genuíno? O Espírito Santo lançando luz para que nós entendamos melhor a revelação do Evangelho, nós temos as nossas dúvidas dissipadas e a nossa fé é firmemente estabelecida, como disse o autor de Hebreus, tendo a nossa fé como a âncora segura para a nossa alma. A experiência genuinamente espiritual produz essa convicção, essa certeza de que as coisas espirituais são verdadeiras, são autênticas. Um outro sinal apresentado por Edwards, o sexto sinal, é que uma experiência genuinamente espiritual, aquela produzida pelo Espírito Santo, ela tem como resultado aquilo que ele chama de humildade evangélica. Ele usa a expressão humildade evangélica para referir-se à ideia de que aquela humildade que é coerente com o Evangelho. E ele faz um contraste com aquilo que ele chama de humildade legal. Humildade legal para ele é aquela atitude humilde que é autoimposta, que é produzida pelo ser humano, não pelo Espírito Santo. Então uma pessoa, por exemplo, com um temperamento modesto, simples, recatado, pode demonstrar certa humildade. Ao ser abordado, ele curva sua cabeça em uma posição de submissão e assim por diante. Isso ele chama de humildade legal, aquela que é segundo a lei, aquela que se submete às regras, sejam as divinas, sejam as humanas. Mas a humildade evangélica, ela é produzida pelo Espírito Santo. E a base da humildade evangélica é o reconhecimento da grandiosidade daquilo que se diz respeito a Deus, sua transcendência, seu caráter, sua sublimidade. De maneira que aquele que tem uma experiência genuinamente espiritual, nasceu de novo, está sob a influência do Espírito Santo, ele não está olhando
para as outras pessoas, como que se comparando. Sempre que ele vai pensar na sua realidade, ele a compara a Deus, a Jesus Cristo. E aí então, ao se comparar a Deus ou a Cristo, ele se humilha. Ele se coloca numa posição de quebrantamento. E ele tem uma atitude que caracteriza a humildade evangélica, que é a desistência de qualquer disposição a exaltar-se. Ele abre mão dessa noção ou dessa ideia de que há nele algo que o recomende a Deus. Ao olhar as outras pessoas, nós podemos achar que nós estamos crescendo, que nós estamos desenvolvendo, que estamos nos tornando maduros. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, a impressão que nós temos é que nós estamos sendo lentos. É que nós estamos crescendo muito pouco. E essa noção produz o que ele chama de humildade evangélica. Uma humildade que me faz olhar para Cristo e dizer, há muito que crescer. A atitude do fariseu, que vai orar e tem o publicano ao seu lado, é uma atitude de orgulho espiritual. E o orgulho espiritual é para Edwards o maior mal, o maior de todos os pecados. A gente geralmente faz uma vinculação equivocada dos pecados e coloca aqueles contra a sexualidade em maior grau. Edwards não se ilude com isso e diz, o pior tipo de pecado é o orgulho espiritual. E é exatamente esse tipo de pecado que foi evidenciado pelos escribas e fariseus, os líderes religiosos dos dias de Jesus. E Jesus retrata naquela parábola do fariseu e do publicano, que o fariseu chega cheio de justiça própria, ele acha que Deus deve ouvi-lo porque ele tem os seus feitos, e ele não consegue ser de maneira nenhuma justificado, porque ele já é justo aos seus próprios olhos. O orgulho espiritual é isso. Agora a humildade evangélica é a humildade do publicano, que diante de Deus, reconhecendo a majestade, a santidade de Deus, ele se vê pecador, bate no peito e pede a Deus misericórdia. Quando nós temos uma experiência genuinamente espiritual, a gente não se exalta. Quando a pessoa está se exaltando por suas experiências, pode ter certeza que aquelas experiências que ele está se orgulhando de ter tido, são experiências humanamente produzidas. São catarses, são crises emocionais, são ilusões. Os hipócritas agem assim. Eles induzem ou são induzidos ou se deixam levar por experiências, às vezes movido por forte emoção, e eles não entendem que a verdadeira experiência, ao invés de me fazer mais orgulhoso de mim mesmo, deve fazer-me mais humilde. Porque se eu tenho uma experiência com o Espírito Santo, que é aquele que traz a mim o caráter de Cristo, essa experiência deve assemelhar-me a Cristo. E Cristo é humilde e manso. Então Edward chama atenção para esse fato de que quando nós temos uma experiência genuinamente espiritual, essa experiência nos quebranta. E cada vez que vamos tendo outras e outras experiências produzidas pelo Espírito Santo, mais e mais nós vamos percebendo a grandeza de Deus. Como Jó, que enquanto não tem uma experiência com Deus, enquanto Deus não se revelou a ele, quando Deus não falou nada a ele, ele era um homem cheio de si, respondendo a todas as indagações dos seus amigos. Mas quando Deus fala com ele, e ele percebe a loucura de suas palavras e da sua ideia de ser justo diante de Deus, ele se humilha. Ele diz, eu me abomino, porque eu falei coisas que eu não sabia. Quando você tem uma experiência genuinamente espiritual, acredite, você sairá mais humilde do que você entrou nessa experiência. O sinal que Edwards ressalta aqui, os dois sinais, é que
aquele que tem uma experiência genuinamente espiritual, ele tem uma convicção profunda das realidades divinas e ele experimenta um crescimento em humildade, à semelhança de Cristo. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus.